aí, pessoal, questão de número 33 do capítulo 9. Pulando antes do choque, quando o cabo arrebenta e o sistema de segurança falha, um elevador cai em queda livre de uma altura de 36 metros. Durante a colisão no fundo do poço do elevador, a velocidade de um passageiro de 90 kg se anula em 5 milissegundos. Suponha que não há ricochete nem do passageiro, nem do elevador. Então, essa é a nossa situação. E aí vamos a elas. Quais são o módulo do impulso e da força média experimentados pelo passageiro durante a colisão? Então, vamos lá, letra A e letra B. O módulo do impulso está aí a queda, pô, né? Então, não dá para fazer uma animação de tudo se quebrando ali, inclusive do passageiro, que certamente vai ser um impacto violento. Então, nós temos o seguinte: o módulo do impulso da queda nessa situação vai ser dado, né, pela variação da velocidade no momento do impacto. Então, temos que descobrir qual é a velocidade do elevador imediatamente antes de colidir com o solo. E aí, nós podemos usar a equação de Torricelli para a queda livre desse elevador, sem a necessidade de invocarmos a variável do tempo. Então, nós temos o seguinte: a velocidade inicial é nula, porque ele parte do repouso, né? O cabo arrebenta, então o elevador estava suspenso. E, isolando aí o nosso V, vai ser aí a raiz de 2G e a variação do deslocamento, né? Ou seja, o deslocamento do elevador até chegar ao chão. Aí substitui os valores, nós temos a raiz de 2 vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a altura da qual o elevador despencou, 36 metros. Então, a velocidade do elevador antes de atingir o solo é de 26,56 metros por segundo. Dada agora a velocidade com a qual o elevador vai impactar no chão, a gente pode calcular a variação da quantidade de movimento desse elevador, que vai ser numericamente o nosso valor do impulso. Então, nós temos o seguinte: o impulso vai ser dado pela variação da velocidade, né? Ou seja, vai ser simplesmente mv, porque a velocidade final, né, a quantidade de movimento final após a colisão é zero, né, que vai ser m vezes a velocidade, que é zero. Então, nós temos ali a velocidade do elevador multiplicado pela sua massa, que é a quantidade de movimento dada aí na colisão. Isso vai ser o nosso impulso. Então, 90 quilos, ou perdão, do nosso ser humano dentro do elevador, na verdade. 90 quilos mais a velocidade do elevador. Já que ele está dentro do elevador, a velocidade dele e do elevador é a mesma. Então, a colisão dele com a superfície do elevador vai ser dada pelas mesmas condições da colisão do elevador com a superfície. Com a diferença em que aqui a gente vai ter a massa do ser humano, 90 kg vezes 26,56. Então, temos aí um impulso de 2.390,7 kg vezes metro por segundo. Então, esse é o impulso de colisão do ser humano lá dentro da cabine do elevador. Isso sem considerar o ricochete, né? Ou seja, que não vai haver ricochete. Isso é uma colisão inelástica nesse caso, então. Na letra B, ele pede a força média experimentada pelo passageiro durante essa colisão. Então, a força vai ser dada aí pelo quociente entre o impulso e o tempo gasto pela colisão, que foi de 5 milissegundos. Então, nós temos aí que a força média sentida pelo passageiro vai ser o impulso, 2.390,7, sobre 5 vezes 10 elevado a menos 3, né, que é os nossos 5 milissegundos. Isso significa que a força vai ser estrondosa. O cara vai se esborrachar todo na superfície do elevador, que vai ser aí de 4,78 vezes 10 elevado a 5 newtons. Ou, se você quiser melhor, 48 mil, arredondando, né? 48 mil newtons de força. Meu amigo, se esse cara não tiver todos os ossos quebrados, eu queira.
Na letra C, a gente tem o seguinte: se o passageiro pula verticalmente. Quando eu leio isso aqui, eu só me lembro dos desenhos animados do cara pulando com a cadeira e depois pulando da cadeira antes de chegar no chão. Se o passageiro pula verticalmente para cima com a velocidade de 7 metros por segundo em relação ao piso do elevador, quando o elevador está prestes a se chocar com o fundo do poço, quais são o módulo do impulso? Então vamos calcular o módulo do impulso para essa situação. Então nós temos aqui velocidade relativa, né, minha gente? É a velocidade com a qual ele está descendo, menos a velocidade que ele vai pular para cima, né? Isso é em relação ao chão. Né? Então, imediatamente antes de bater no chão, ele está descendo com a velocidade de 26,56 metros por segundo. Vamos supor que ele seja um ninja. E momentos antes dessa colisão, ele dá um pulo para cima. Então, como ele desce com a mesma velocidade que o elevador, então imediatamente antes da colisão, a velocidade dele é de 26,56 metros por segundo em relação ao chão. E aí ele pula para cima a uma velocidade de 7 metros por segundo, né, em relação ao nosso elevador. Então a velocidade dele relativa ao chão vai ser essa velocidade com que ele estava caindo, menos a velocidade com que ele pulou para cima. Então ele vai colidir com o chão com a velocidade de 19,56 metros por segundo. Aí, dessa forma, o impulso vai ser o quê? A velocidade vezes a variação da quantidade de movimento. Né? E aí, de novo, a mesma análise que a gente fez. Né? No final, a velocidade dele vai ser zero, então o momento após a colisão é zero e temos o momento antes da colisão. Aí substitui os 90 kg vezes 19,56 e vai dar aí um impulso de 1.760,4 kg vezes metro por segundo. Bom, não é os 2.300, mas ainda assim é um valor grande. Porque olha só, na letra D ele pergunta: e da força média, supondo que o tempo que o passageiro leva para parar permaneça o mesmo. Então, ou seja, supondo que o impacto dele no chão, após essa tentativa frustrada, que eu considero assim, de evitar a colisão com o chão. Supondo que o tempo seja o mesmo que na situação anterior, 5 milissegundos. Então, nós temos aí força média, impulso sobre variação de tempo. O impulso foi de 1760,4 e o tempo da colisão 5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Resolvendo o quociente, a gente tem aí 3,52 vezes 10 elevado a 5 newtons, ou 35.000 newtons. Foi menor? Foi menor. Mas adiantou de alguma coisa? Eu creio que não. Acredito que uma força de impacto de 35.000 newtons seja suficiente para quebrar os ossos do camarada e matá-lo. Muito bem, pessoal, essa foi a situação da nossa questão de número 33. Espero que tenham gostado da resolução. Espero que tenham compreendido. Como sempre, dúvida, críticas, sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem. Se você é novo, se inscreva no canal e até a próxima questão. Apesar de estar sendo questões de 2 estrelas, não está sendo assim tão difícil de resolver essas questões. Bom, espero não pagar minha língua com alguma questão mais para frente. Fui.